Hoje no programa Diálogo Sem Fronteira, temos a satisfação de receber o professor Alcir Pécora, de Teoria Literária, diretor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Pedro. É uma satisfação conversar com você. Pécora, você tem uma larga trajetória no campo da teoria literária e, em particular, de um personagem que é fascinante, tantos séculos depois, que é o Padre Vieira. Muitos dos nossos espectadores, por outro lado, nunca ouviram falar no Vieira. Poderia nos apresentar brevemente esse personagem e como e porquê do seu interesse no Padre Vieira? O Padre Vieira, acho que é um personagem de fato que se vai se tornando cada vez mais desconhecido, né? Acho que no começo as pessoas sabiam bastante, até anedotas sobre Vieira, né? No tempo da nossa formação, acho que ele tinha um lugar mais central, né? na literatura brasileira e mesmo na formação geral do cidadão, né? Mas o Padre Vieira ele é fundamental tanto pelo domínio das letras, da língua, né? É raro o dicionário que não tem uma grande quantidade de abonações dos termos retirados dos sermões do Vieira, que são um monumento da prosa do século XVII, é certamente a prosa mais importante do século XVII, tanto no Brasil quanto em Portugal. O Carpo acha que o Vieira, ao lado do Donne, são os dois maiores prosadores do século XVII, e sobretudo dentro de uma oratória sacra, né? E ele também é uma personagem fundamental do ponto de vista histórico, porque ele participou de todos os grandes acontecimentos do século XVII. Ele teve uma vida longa, rara naquele momento, ele viveu 90 anos, né? De 1608 a 1697, e esteve envolvido nas grandes questões do século. Só para citar as principais, quer dizer, a questão das missões indígenas, né? E a relação dela com os governos locais do Brasil, a questão da restauração, das guerras da restauração, porque Portugal retoma o controle do Estado, né? Que até então era uma monarquia dual, sob domínio espanhol. Ele participou enormemente da diplomacia de Dom João IV com as várias potências europeias. Ele participou da disputa com a Inquisição, porque você sabe que no século XVII os jesuítas tinham a hegemonia, o monopólio, digamos, da universidade, e os dominicanos da Inquisição. A guerra entre as duas ordens foi violenta e o Vieira foi uma das personagens centrais nessa disputa contra a Inquisição. E, fundamentalmente, eu acho que um termo fundamental na produção do Vieira, que foi a posição em relação aos judeus. Quer dizer, toda a discussão judaica no século XVII passa por Vieira. E é isso também que lhe custa, digamos, os rigores da própria Inquisição, em que ele é condenado como judaizante, né? Bom, só por esses 4 grandes temas que você nos esboçou, pode-se perceber que o Vieira ocupa um lugar central, tanto, digamos, na literatura em geral do século XVII, Certamente. quanto principalmente ou também nas questões políticas, culturais, sociais de todo aquele período na Europa e no Brasil. Exato. Quer dizer, então, um personagem assim, de uma projeção internacional que realmente ainda chama muita atenção, né, em pleno século XXI. E alguns dos temas que você mencionou continuam muito atuais, muito relevantes. Então, eu começaria com esse último que você tocou, que é a questão dos judeus, porque tem a ver com uma questão mais profunda, que é como o Vieira, ao tratar dos judeus, ao tratar também dos índios, das missões, ele está lidando com uma categoria que muitos séculos depois, terá muita importância, que é a questão de conviver com o outro, com a diferença. Perfeito. Quer dizer, a posição de Vieira é uma posição muito particular e que muitas vezes dá margem, inclusive, a uma relação da posição do Vieira com uma posição de tolerância. Há muitos textos, inclusive, eu me lembro de um do Stuart Schurtz, por exemplo, sobre o Vieira e a tolerância, né? Que, inclusive, o nome do Vieira está num lugar qualquer lá em Israel, dos homens que defenderam Israel internacionalmente.
Mas a posição dele, na verdade, eu acho completamente associada às posições, não se pode dissociar a posição de defesa dos judeus, vamos chamar assim genericamente, das posições da Igreja Católica. Ele não tinha nenhum sentido ecumênico, no sentido de dizer que ele, ou nenhum tipo de relativismo cultural ou religioso, no sentido que os judeus poderiam continuar judeus e os católicos, cada um dentro da sua própria lei, e ambos com uma possibilidade de salvação. Para o Vieira isso não existia, quer dizer, a única salvação, e ele falava isso muitas vezes, a única via da remissão era o catolicismo. Inclusive, católico e cristão são sinônimos para o Vieira, como toda a religião. Né? No entanto, ele achava que havia uma possibilidade de conversão judaica, e ele estabelece um pouco as linhas da similaridade entre o catolicismo e o judaísmo, de tal maneira que tornasse mais confortável para os judeus uma aproximação do catolicismo. Uma coisa que, de certa maneira, digamos, o Bento XVI andou tentando aí. Não é? Vocês lembram esses últimos... discursos que fez. Esses discursos que fez, né, propondo uma espécie de cartilha para judeus, né, uma cartilha assim, de aproximação e tudo mais. Mas não é uma aproximação em igualdade, não é uma autonomia das religiões, é uma tentativa de conversão e de subalternização do judaísmo de tal maneira que ele entrasse suavemente, naturalmente, quase como uma destinação prevista até pela providência dessa retomada dos judeus no catolicismo internacional. Mas, sem dúvida, não há dúvida que o século XVII não poderia ter produzido um ecumenismo. Exato. Mas, por outro lado, isso tem muito a ver, me parece, com o que você dizia agora há pouco sobre a contraposição à Inquisição. Quer dizer, são Sim. Modelos de convivência diferentes. Diferentes. Então, concordo completamente. Não, isso é completamente diferente, porque a questão, mas nisso também ele é muito associado às questões do próprio tempo. Né? A questão dele, fundamentalmente, é que ele achava que os judeus eram o principal capital, o cabedal de recursos que Portugal dispunha. A expulsão dos judeus era a mesma coisa que entregar os recursos de Portugal para os holandeses e para os inimigos da fé, como ele dizia. Portanto, a possibilidade de unificação e de permanência, de convivência com os judeus era absolutamente decisiva, inclusive para a sustentação do Estado português. Ele dizia isso, expulsar os judeus só significa que Portugal não tem razão de Estado. Ele falava muitas vezes ironicamente isso, né? Falava, Portugal é um país peculiar, inclusive aqui nunca nasceu razão de Estado. Eles expulsam a gente rica para ir combater e dar dinheiro para os inimigos de Portugal. Então ele diz, os judeus são importantes aliados da fé. É preciso